está comprovado que as relações sexuais causam bem-estar físico e mental. Mas e não tê-las? Há alguma contraindicação não fazer sexo? O que isso tem a ver com a relação com o corpo? Você se sente sensual? Como amar o seu corpo? Sentir o corpo é o tema do nosso bate-papo de hoje no Borogodó. Junto comigo, o ginecologista, terapeuta sexual, Ricardo Gomes. Olá, Ricardo. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, né? Pois é, hoje a gente vai falar de corpo. E o Ricardo é todo preocupado com isso, ele faz yoga, ele faz dança, ele tem essa questão de sentir, a gente se conhece um pouquinho, conversamos já bastante sobre isso, né, Ricardo? De chakras e tudo mais. E volta e meia umas escorregadas também, porque é difícil a gente manter essas coisas o tempo todo, né? Tem gente que gosta, tem paixão por isso, tem gente que se esforça para conseguir. Eu tô me tornando esforçar mesmo, na verdade. Tá certo. E conosco, Mariana Rodrigues, ela que é nutricionista, criadora do método Detox Kitchen, de alimentação e vida anti-inflamatória. Tudo bem? Gratidão, tudo ótimo. E vocês? Tudo bem. Mari, eu vi uma live sua essa semana, acabou mudando um pouco até o foco do nosso bate-papo, né? Trouxe uma inspiração totalmente não, mas um pouco diferente do que a gente havia alinhado. E me chamou muito a atenção quando você fala que as pessoas não sentem o corpo, principalmente as mulheres, né? Você estava falando a respeito disso. Eu não vou saber reproduzir exatamente tudo que você falou, mas assim, é mais fácil a mulher perceber ou sentir quando ela está ou na menopausa ou na TPM. Porque a TPM já é indiscutível, né? Tem todos aqueles sentidos. Ou muito brusco, né? né? Por exemplo, durante o período, né? Que ela vai sentir a cólica, Exato. que ela vai sentir o desconforto, que ela vai ter a talvez, temperatura do corpo oscilando muito talvez forte. Mais intenso, né? Isso. Mas as outras sensações não, quando ela está, por exemplo, no período fértil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nossa, Mi, na verdade, assim, o meu trabalho, ele é todo baseado em sentir o corpo, porque, assim, aqui quem tá falando não é exatamente somente a nutricionista, né? Porque eu também me formei em Ayurveda, e Ayurveda é sobre falar com o corpo, se comunicar com o corpo. E eu também me formei em yoga, né? E essas duas formações me deram muito contato com o meu corpo, mais do que a formação de nutrição. Assim, formação de nutrição da área da saúde, a gente aprende muito sobre o corpo, aquela coisa mais técnica. Mas o sentir o corpo não é ensinado nas faculdades de saúde, né? Nas universidades. E eu também já tive um corpo super desnutrido e eu já tive obesidade 2. Então, eu fui aprendendo com o meu corpo. Hoje, quem está falando aqui com você é quem sentiu o corpo para poder fazer uma transformação de corpo. Eu tive que aprender a sentir meu corpo. Todo mundo fala assim, Mari, qual que é a dieta que você usou aí para emagrecer? Todo mundo fala, Mari, você fez bichectomia, né? Porque meu rosto mudou muito. Mas não, na verdade. O meu processo de emagrecimento, ele foi um processo de sentir o corpo. Né? E eu falo para todo mundo, gente, comi pão de queijo o processo inteiro, assim, porque eu adoro pão de queijo, eu adoro coxinha e tudo mais. Não é sobre 100% o alimento, a gente vai falar sobre qualidade, a gente vai falar sobre quantidade, é muito importante. Mas o mais importante é você começar a sentir o seu corpo. A gente desensibiliza, né, depois de um tempo, assim. Parece que na adolescência a gente sente muito mais o corpo, na menarca a gente sente muito mais o corpo, né? Você pode me dizer isso, o Dr. Ricardo também pode me dizer que a menarca a gente sente, mas a gente vai sensibilizando o corpo ao longo do período dos anos em que a gente vai trabalhando muito, tendo excesso de informações, excesso de trabalho, excesso de coisas a fazer, e a mulher, ela já centraliza muita coisa, isso é natural da mulher, né? Ela pega o problema do marido, ela pega o problema da sogra, ela se envolve com todas as questões, no trabalho tem todas as questões também, ela centraliza muito para ela. Tem o peso, lógico, das responsabilidades, mas ela centraliza muito para ela. Quando a gente centraliza muito, a gente está muito no outro e pouco em si. Então, meu trabalho é todo para voltar para essas mulheres olharem para si. Não é você ser egoísta, é para você começar a reparar no seu corpo.
Porque às vezes, por muitas vezes a gente está com vontade de fazer xixi, a gente não honra nossas necessidades. A gente está com vontade de ir ao banheiro, a gente está com desejo de espreguiçar. Beber água, né? Beber água, a gente está com a boca seca e a gente, não, daqui a pouco, daqui a 5 minutos. A gente nem tem, às vezes a gente nem tem essa negociação com o nosso corpo, né? Às vezes a gente deixa para lá essas negociações também. O estômago, ele diz muito sobre a gente, sabe? A gente está comendo um prato e o estômago fala, opa, aqui já deu. E a gente passa por cima dessa questão, né? O estômago, ele dá um alerta. Então, a gente vai dessensibilizando o corpo ao longo dos períodos da vida e o meu trabalho é todo para voltar à sensibilidade dessa mulher, porque só através dessa sensibilidade ela vai poder fazer uma transformação de corpo. Então, Ricardo, tudo gira em torno do ciclo? Porque, assim, eu sinto, né, quando eu tô mais para baixo, quando eu tô... É tudo no mesmo mês, né? Quando eu tô mais produtiva, né? Tem uma empresária, inclusive, que diz que ela marca todas as reuniões dela, as reuniões, lançamentos de projetos e tal, na semana posterior à menstruação, porque é quando ela tá... que ela sabe que ela vai ter sucesso, que ela vai estar produtiva, né? Então, ela já sabe, ela já sente o corpo dela, ela já sabe como é que vai ser, então ela se programa assim. Como é que é isso? Você percebe isso no seu consultório? Então, a gente tem pacientes que sentem mais isso e tem pacientes que sentem menos essa diferença do fluxo menstrual. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar também, né? Muitas mulheres, isso vai acontecer, mulheres que não estão usando anticoncepcional, por exemplo, né? Aquelas que usam anticoncepcional, geralmente, não sentem variação porque acaba que fica o ciclo inteiro de uma mesma forma, só tem a pausa do período da falta da medicação, né? Quem toma, a maioria dos comprimidos geralmente é 21 dias para 7, né? Tem uns de uso contínuo, tem os com pausas menores, mas só vai ter essa diferença. Uma mulher que não está usando nenhum tipo de hormônio, então, por exemplo, ou usa um método para filhos, ou tipo o DIU de cobre, que não tem interferência nenhuma, ela vai ter uma maior diferença, vai sentir mais todas as fases do ciclo, né? E a gente tem algumas diferenciações. Então, por exemplo, eu já falei aqui alguma outra vez, né, a gente está falando sobre desejo, enfim, orgasmo, que no período da ovulação é onde tem o pico dos hormônios e geralmente o desejo sexual ele brota sozinho ali com certa facilidade, né? No período menstrual, teoricamente é para ser menos, mas tem mulheres que, assim, pela segurança de que ela não vai engravidar nesse momento, ela fica tranquilaça e essa sensação pode aumentar o desejo, porque a gente não é só hormônio, né? Mas tem muitas mulheres, eu vejo muito também no consultório, que sentem muito essa fase da TPM. Algumas, é uma cólicazinha, muda pouco o humor, mas para outras não, tem um impacto grande, seja tanto da dor da cólica, como já foi falado agora, mas também como a questão do estresse, aquela sensação de necessidade de comer alguma coisa doce, chocolate, isso é bem clássico, inclusive, né? Para tentar repor um pouquinho, né, dessa energia, não digo energia no sentido, mas mais, né, desse humor, né, que o chocolate especificamente, ele tem uma substância que até aumenta a nossa afetividade, digamos assim, ele dá que às vezes a gente perde um pouquinho com essa queda dos hormônios. Eu falo a gente, mas estou falando de vocês mulheres, né? Na verdade, eu não me incluo nessa parte. Sim. Mas, enfim. E às vezes, essa questão da variação, ela é tão frustrante, tão difícil para algumas mulheres, que às vezes a gente tem que entrar com anticoncepcional para diminuir essa questão, por exemplo, da TPM. Ou até, por exemplo, alguns antidepressivos, né? Tipo a fluoxetina, ela já tem usos também específicos só para diminuir a questão da TPM, de tanto que isso pode afetar algumas mulheres. Mas para a maioria, é só realmente entender como é que o ciclo funciona e se adaptar a ele, né? Não é a maioria das mulheres que precisam realmente de uma medicação para lidar ali com a TPM. Eu vi um podcast essa semana e uma pessoa falou assim que paixão é loucura e amor é escolha. E aí ela estava falando sobre as sensações, né?
No caso da paixão, que são completamente diferentes, né? Quando você está apaixonado e quando você está amando, cérebro né? muda, né? Muda tudo, né? Então, quando você está apaixonado, tem aquele frio na barriga, você fica mais impulsiva, mexe com o sistema digestivo, com relação aos hormônios, inclusive, né? Que tem hormônio que cai, tem hormônio que sobe. Se eu não estiver louca, se vocês me ajudem aqui, a serotonina que diminui e a dopamina que aumenta, né? E aí, não tem muito como lidar com isso, né? Apesar que é gostoso ficar apaixonado, né? Vamos falar a verdade, né? É muito bom. Mas essas sensações tiram a gente também um pouco do eixo, né? Eu acho que é muito importante sair do eixo. E aí a gente não come mais? Não, a questão de sair do eixo, eu gosto desse negócio de sair do eixo, porque sair do eixo é sentir. E como a gente está muito no intelectual, como a gente está muito no racional, sabe? A gente está muito mecânico, a gente não está se permitindo sentir mais. O sair do eixo é você se permitir sentir. Então, quando você está com o lobo pré-frontal inibido, que é o caso da paixão, quando você está aqui inibido, você sente mais, as sensações elas são muito mais ativas, então os seus 5 sentidos, eles ficam aflorados, né? Aflorados num ponto em que você come uma comida, você tem paixão pela comida, você tem paixão pela vida, você tem paixão ao acordar. Não é o paixão somente pela dopamina, mas tudo aquilo que vai gerar uma sensação de bem-estar. O apaixonado, ele acorda sorrindo. O sol agrada, a chuva também agrada, né? Todos os momentos agradam, um chazinho agrada, né? Uma comida deliciosa, ela passa a ser uma comida show maravilhosa. E é esse meu ponto. Eu quero que tudo seja show na vida da pessoa. Eu quero que ela coma somente aquilo que é show. Eu não quero que ela coma por comer algum alimento que, de repente, ela nem vai mastigar direito, nem vai salivar direito, porque eu falo isso direto, né, nos meus áudios, saliva é ouro. Se você não está com prazer ao se alimentar, se você está sem prazer, sem apetite, você não está salivando. Se você não está salivando, você não tem enzimas suficientes para a digestão do alimento. Se você não tem enzimas suficientes, você vai ter uma péssima digestão, um péssimo metabolismo como consequência. O prazer na hora de se alimentar é sensacional, tem que estar muito aflorado, sabe? Aquela comida que você olha, come, coloca na boca, mastiga muitas vezes, fecha os olhos e fala, isso é show, né? É orgásmico, tudo tem que ser orgásmico. Então é muito mais fácil eu trabalhar com alguém que está apaixonado. Pode ser apaixonado por alguém, apaixonado pela vida, apaixonado por um novo projeto, apaixonado por ela mesma. E aí as sensações, inclusive com o corpo, ficam afloradas, né? Ficam afloradas e é muito mais legal, né? Porque quando a gente está nesse período de se conectar com o corpo, tudo fica gostoso. Você vai receber uma massagem, a massagem ela passa a ser uma experiência. É aquele momento, né? E por isso que eu falo, aproveitem o momento o máximo que vocês puderem. Porque se eu tô aqui com você, olhando no meu celular, preocupada com um próximo compromisso, se eu estou preocupada com as contas a pagar, se eu estou preocupada em casa, se meu marido foi buscar meu filhinho ou não foi buscar o filhinho, eu não estou presente, então nada vai ser show, nada vai ser extraordinário, porque o corpo ele é uma máquina extraordinária, mas você nunca vai senti-lo se você estiver mais para fora do que para dentro. Ricardo, quanto no seu consultório as pessoas queixam da falta de desejo, que a falta de desejo está relacionada com o corpo? Então, a queixa sobre falta de desejo é a queixa mais comum na mulher, de queixa sexual, né? Então, de todas aí. É claro que muitas coisas geralmente interferem. Dificilmente eu vou dizer assim, é só uma coisa. Né? Às vezes é uma questão de sobrecarga de trabalho, justamente isso. Eu estou pensando em tudo menos em sexo, né? Estou pensando nos boletos, nos filhos, nos problemas dos outros, enfim. Isso é realmente muito comum, dessa história da mulher centralizar muito os problemas da casa inteira para ela, né? Mas às vezes também tem um problema de relacionamento. Tipo, acorda, nem dá bom dia direito pro parceiro, brigam o tempo todo. Mas a questão do corpo, eu acho que entra muito na história da autoestima. E isso é frequente, sim, também. Né? Eu não diria
que é a única causa. É difícil ser a única causa, mas geralmente ela está junto, né? Então, uma mulher que fala assim, mas, né, quando eu era mais jovem, eu tinha desejo, e coloca a questão de ser jovem, de se sentir mais bonita, de se sentir mais atraente, que era o que causava o desejo, né? Porque, assim, tem um certo ensinamento cultural que a gente vai aprendendo, que é diferente para homens e para mulheres, né? Para o homem é muito assim a questão de que ele tem que ser forte, viril, ser bem-sucedido, e isso indica o sucesso na vida, inclusive no relacionamento do homem, né? Então isso aumenta o desejo dele, né? Enquanto que na mulher é muito ainda cultural a história de ela ser desejada. Então, para ela ser desejada, ela tem que ser bonita, ela tem que ser atraente, ela tem que ser sexy, ela tem que ser jovem. Então, isso é uma questão cultural, mas que tem um peso muito grande. Às vezes a gente não está pensando nisso, né? Do tipo, ela está com falta de desejo porque ela deixou de ser jovem. Isso está na cabeça, mas isso às vezes fica no subconsciente, né? Não é uma coisa que às vezes se pensa o tempo todo, mas faz parte, né? Porque é uma coisa que se aprende desde a infância, inclusive se a gente parar para pensar nos próprios desenhos infantis de princesas, né? Não os novos deram uma mudadinha nisso, mas se a gente pegar lá Branca de Neve, Cinderela, que é aquela que espera o príncipe são chegar, escolhidas, porque ela né? desejável para ele ser escolhida por ele, exatamente. Tá? Então E isso com você, acaba Mariana? mudando. No seu consultório, as pessoas também reclamam essa falta de desejo, que essa falta de desejo está relacionada com o corpo? Sim. Eu preciso emagrecer A maior porque reclamação que eu tenho hoje de todas as minhas clientes não é emagrecimento. É indisposição. É fadiga, é exaustão, né? E uma coisa está relacionada com a outra, porque no Ayurveda tem uma palavra chamada Ojas. Ojas, algumas pessoas traduzem literalmente como libido. Mas é um pouco errada essa tradução literal, porque Ojas significa a força de vida, a força vital, a potência vital. É toda a minha energia desde a hora que eu acordo, né? E essa potência de toda essa energia, essa vontade de viver, ela tem a ver com a vontade de se replicar. Porque uma vez que eu estou com baixa libido, como a gente traduz hoje aqui, seria uma libido mais sexual, é porque eu estou com baixa vontade de me replicar, né? Hoje, eu sempre pergunto para as minhas clientes, qual é o seu pensamento ao longo do dia? Se você não tivesse no seu trabalho, você estaria onde? Eu estaria cuidando dos meus filhos. Ok, se você não tivesse seus filhos, seu trabalho estaria onde? Eu estaria deitada na cama, eu estaria no sofá assistindo Netflix, eu estaria jogada, né? Quer dizer, essa sensação de querer estar jogada é uma sensação de baixa energia, de potência de vida, né? O que eu quero fazer hoje? Sei lá, se eu quiser uma praia, se eu quiser uma natureza, se eu quiser um contato com a natureza, se eu quiser uma cachoeira, significa que eu tenho a necessidade de buscar a minha potência de vida. Mas se eu achar que meu corpo não é para ser replicado, eu vou baixar minha potência de vida. E como é que a gente aumenta Ojas? É automático, porque à medida que você vai olhando para o teu corpo, você vai mudando alguns aspectos do seu corpo, você vai aumentando Ojas automaticamente. Você vai aumentando essa potência de vida. Porque eu sempre pergunto aos meus clientes, como é que tá a libido? Elas falam, mas meu marido, ele não tá com a potência. Eu falo, não, peraí, mas não tem muito a ver o marido, né? Quando eu tô falando da libido, eu tô falando dos seus desejos, das suas vontades, da sua relação com o seu próprio corpo. O marido, alguém, né? O que você vai fazer no externo é como consequência. Isso se expande como consequência. Mas como está a relação com o seu corpo? Sua relação com o teu corpo, ela tá íntima, né? E eu não estou falando só de toque, eu não estou falando só de masturbação aqui. Eu estou falando de uma relação íntima com o seu corpo a ponto de você perceber essas nuances. Eu estou querendo o tempo todo voltar para a cama a hora que eu saio da cama? Porque se eu estou querendo voltar para a cama quando eu saio da cama, significa que eu dormi mal, que eu estou organizando mal o tempo, que eu estou sobrecarregada, que está tudo acontecendo, que eu tenho mau planejamento, que eu não estou me alimentando direito, que eu estou com o corpo inflamado, que eu estou com o intestino inflamado, que eu não estou bebendo muita água, que eu não estou fazendo minhas pausas, minhas meditações. Então, se eu organizar a minha vida, automaticamente eu já libero prana, eu já libero essa energia vital para essa pessoa.
consequentemente, a gente vai ter um melhora de odias, né? Essa potência de vida. Então, a reclamação é quase que 100%. Tá. Eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Eu queria saber de vocês o que é uma mulher ou um homem sensual. O que é sensualidade para vocês? Né? Parar um pouquinho e pensar nisso. Talvez, sei lá, uma mulher alta, magra, talvez de salto, sei lá, com uma determinada roupa. O homem com uma camisa talvez mais justa, que aparenta o músculo. O que é um homem sensual? O que é uma mulher sensual para você? Né? Eu tenho para mim que a sensualidade tem a ver com a potência da pessoa, e acho inclusive uma armadilha a gente colocar essa sensualidade, essa potência no padrão de beleza que hoje é exigido, né? Mas o que é para vocês uma pessoa sensual? Sabe uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho muito sensual, assim? É ver um rosto com prazer, no sentido de divertimento, não necessariamente só prazer sexual, sabe? Mas uma pessoa que se mostra divertida, aproveitando aquele momento que está ali com você, ou ou um momento particular dela. Então, por exemplo, né, a gente falando assim, às vezes de comida, realmente aproveitando a comida com prazer, sabe? Acho que essa presença, ela entra um pouquinho dentro desse erotismo. E uma outra coisa também que eu acho que demonstrações de força, mas eu não diria tanto física, mas aquela... Sabe quando... o duro que está muito trabalhando a palavra, mas assim, uma pessoa... Por exemplo, uma mulher forte, uma mulher no sentido que tá bem com o trabalho, tá bem com ela mesma, né? Confiante, a palavra que eu queria. Acho que a confiança é uma outra coisa que eu acho muito sensual. Então, mais do que exatamente, e um corpo assim, um corpo daquele jeito, alta, magra, e o peito do tamanho X, uma bunda. Mas assim, enfim, eu acho que vem muito mais da presença da pessoa, né, do carisma da pessoa, né? Então, é muito menos físico, muito mais, às vezes, de comportamento. Então, acho que é mais isso para mim. Perfeito, né? É isso, exatamente isso. Tem a ver com essa potência, tem a ver com viver os sentidos, sentir os sentidos, estar presente. Tem a ver também com brilho nos olhos, sabe? Aquele brilho de vida mesmo nos olhos. Não tem a ver com físico, porque você vê que existem homens e mulheres extremamente sensuais e que não são bonitos, né? E tem também os bonitos e são sensuais, mas tem a ver com essa vida interna. Que né? tem borogodó, né? Então, o borogodó tem a ver com a vida interna, né? Que eu sempre falo, é o tempero, sabe? E o tempero, vou te falar, o tempero se trabalha, você pode se trabalhar esse tempero, entendeu? Esse tempero é algo que existem exercícios para a gente fazer, para a gente trabalhar esse tempero nosso. Para conquistar mais pessoas? Não, para conquistar-se. Eu acho que esse é o ponto. A hora que você conquista o seu corpo, conquista todas essas sensações, essas multissensações, você está na sua melhor potência, você está na sua melhor saúde. O seu estado clínico e físico e o seu comportamento diz muito sobre a sua saúde. Diz mais do que um exame que você me traga aqui. Então, quando ele fala de confiança, ele quer dizer justamente isso. É você... Nossa, agora eu me conquistei. A gente falou sobre a paixão, né, que traz alguns benefícios. O sexo também tem essa questão de trazer os benefícios, né? Redução de dor, melhora a qualidade de vida, do sono, uma série de coisas que todo mundo está cansado de saber aí. Ricardo, se a prática sexual traz tantos benefícios, como é que fica isso para os assexuais? Então, pode ser que eles não tenham esses benefícios o tempo todo, mas lembrando uma coisa assim, uma pessoa assexual, não necessariamente ela não faz sexo, tá? Ela pode não ter ou não se masturbe, né? Pode ser que ele tenha uma frequência muito baixa disso, pode simplesmente não ter atração, mas ter relação sexual por outros motivos, né? Pelo prazer do toque, pelo prazer da companhia,
né? E às vezes ter sim parte desses benefícios que são reações fisiológicas do corpo, né? Que não dependem só da questão do desejo, tá? Mas ao mesmo tempo, a gente tem muitas pessoas que sim vivem muito tempo sem sexo sem problema nenhum, né? Apesar da gente ter certos benefícios com a relação sexual, a gente também não tem exatamente malefícios da falta, né? Então, tem pessoas que se adaptam bem, né? Então, conseguem levar outras formas de ter essa energia, por exemplo, atividades físicas, né? Porque das mesmas endorfinas que a gente tem, às vezes, ali numa relação sexual, que geram boa parte desses benefícios, a gente pode ter também em algumas atividades físicas, principalmente atividades físicas mais intensas, né? Não vão ser exatamente as mesmas coisas, mas para muitas pessoas servem como um ótimo substituto, né? Então, assim como também, por mais que talvez não seja o principal prazer da pessoa, ela pode ter prazer em várias outras coisas, né? Também não adianta a gente falar assim, tô fazendo sexo ali naquela rapidinha, assim, nem tá, só para dormir, e não tá tendo presença nenhuma, assim, prazer muito fugaz, e também não ter prazeres por mais nada na vida, né? Então, enquanto uma pessoa sexual, ela pode muito bem estar ali, ó, direcionando aquele prazer no alimento, que eles falam muito da brincadeira da torta, né? Me chama para comer uma torta com você que vai ser muito mais legal do que sair para transar. Enfim, Eu brincava que eu preferia comer esse chocolate do que fazer sexo. Você é louca? Eu brincava com isso. Mas aí, a pessoa que não tem, que tem desejo, mas não tem a parceria, né? Ela tem que canalizar essa energia para algum lugar. Eu acho que a primeira sensação é frustração, né? Ela tem desejo, ela sente vontade, mas ela não tem com quem transar. E tem gente que vai pro alimento, tem gente que vai... o Ricardo falou um pouco sobre canalizar isso, mas não pode acontecer um excesso? Pode sim. Você pode direcionar para outro ponto, né? Para outro lado. Você pode acabar indo para um lugar de compulsão de compras, compulsão alimentar. Você pode acabar indo para outro lugar. Mas é interessante pensar também que se você não tem a parceria, você tem primeiro o próprio corpo. E eu falo mesmo para quem... É até melhor para quem não tem a parceria. Porque quem tem a parceria sempre espera do outro. Antes de você esperar do outro e ter essa parceria, melhore a sua relação com você. Entenda melhor o seu corpo, né? Eu costumo dizer para minhas clientes, faça amor com o seu corpo, né? É diferente de se masturbar, porque você sai da genitália, você sai do foco ali, né? Passa a mão pelo seu corpo, faz automassagem no seu corpo. A automassagem é uma prática de saúde que aumenta ojas no Ayurveda, né? Aumenta essa potência de vida. Fazer automassagem, saber qual é o ponto do meu corpo que eu sinto mais sensibilidade, qual é o ponto que me dá mais alívio, qual é o ponto... Então, a prática do prazer, ela vai muito além da genitália, né? Ela vai muito além da masturbação e ela vai muitíssimo além do outro. Porque não é sobre o outro, é sobre o seu corpo. Se você não conhece o seu corpo, se você não tem um mapa da sua mina, o outro jamais vai poder achar o seu ouro. Você vai ter que achar o seu ouro, né? E o ouro, ele é tão fluido quanto os nossos pensamentos, quanto as nossas emoções, quanto a nossa maturidade, né? Hoje eu posso adorar uma massagem, uma automassagem no joelho. Pode ser que amanhã eu descubra que meu ombro é muito mais prazeroso, né? E a gente fala não só de automassagem, mas a gente fala de descobertas com o corpo, descobertas com o paladar. Quando você está na compulsão, então não entendi isso, estou com a energia muito potente aqui, não estou conseguindo canalizar de uma forma certa. Eu sempre falo Kundalini, Yoga, essas coisas canaliza e é muito legal, tá? Mas quando eu não estou conseguindo canalizar para o lugar certo, o que eu quero? Eu quero dopamina. Aí vem o que for. Tá? Aí pode ser alimentação, pode ser excesso em redes sociais, pode ser pornografia, pode ser o que for, porque eu quero sentir o prazer e eu acho que é esse prazer que vai aliviar a minha potência, e não é. Essa potência que você está sentindo é muito maior. Isso daqui é literalmente uma mina de ouro. A mina de ouro que você vai trabalhando aos poucos com o seu corpo. Mas para isso você precisa aquietar,
silenciar, ficar um pouquinho sozinha, criar espaço sozinha. Não é sozinha, ai gente, eu vou aqui sair da minha família, me trancar no quarto para me masturbar. Não é sobre isso. É sobre você criar momentos no seu dia para que você perceba seu corpo. Sabe aqueles 10 minutinhos antes de dormir, 15 minutinhos antes de dormir? O que eu tô sentindo? Quais são as dores no meu corpo? Como é que tá a minha respiração? Aos poucos você vai sentindo, poxa, eu acho que eu preciso de uma automassagem no pé para me aliviar. Nossa, eu nunca tinha sentido esse ponto do meu pé, que interessante. Sabe? E é uma conquista. Assim como uma paquera mesmo. Eu falo, conquista seu corpo, gente. Assim como você se dedica ao Tinder, faça o Tinder do seu corpo, se dedica mesmo a isso, sabe? Porque você vai conquistando aos poucos todo o mapa. Na sua live, 2 dicas que você deu que me chamou bastante atenção. Uma foi espreguiçar, que é a coisa mais comum do mundo, mas às vezes a gente não presta atenção. Você sai correndo da cama, né? Se trocando o filho para ir para a escola, você nem acordou direito, né? Você entrou no carro, você tá começando a abrir o olho, né? Você vai na correria. Eu pelo menos, sou assim. Né? E eu não me espreguiçava mais. Não tinha essa, né? E a outra dica que você deu, que eu achei muito legal, é o banho no escuro. Eu adoro banho no escuro. Aliás, eu gosto de todas as sensações de banho. Então, assim, se você tiver óleos essenciais para pingar no box enquanto você está tomando banho, um sabonete bem especial, a hora que você sai do banho, uma toalha, sabe aquela toalha? A toalha que você deixa para visita? Então, a visita pode ser aquela você. mais fofinha. A mais fofinha, mais gostosa que você deixa para visita. Quem sabe agora, se você colocar para você como seu grande foco, né? Então, espreguiçar. Por exemplo, de manhã, sabe o que mais desensibiliza a gente? Redes sociais a hora que acorda. Então eu falo, gente, proibidão ligar a internet do celular 30 minutos depois, somente depois de 30 minutos que acorda. Porque você não sente as primeiras respirações, você não sente o que teu coração está dizendo. O coração palpita muito mais forte quando você deita de lado e sai da cama. E ainda, se você deitar, subir com tudo, sentar com tudo, ficar de pé com tudo, seu coração sente. Você não está sentindo o seu coração de manhã. Você não está ouvindo a sua respiração. Você não está entendendo o fluxo dos seus pensamentos. Você não está lembrando dos seus sonhos. Você simplesmente acordou e dessensibilizou. Por quê? Porque a vida deve estar não muito boa. A vida deve estar não cumprindo os seus desejos primordiais para você acordar e já sair da realidade. Porque a realidade é o seu próprio corpo. Então, o que eu falo sempre, o mergulho da pele para dentro, ela começa na hora que você abre os olhos. Não é aquele minutinho do dia que você separa. E esse exercício, ele é diário, pelo que você está falando, né? É para tudo. É para tudo, é diário. É um exercício de observação quando você está com outro. Tô aqui com a Mi, eu tô olhando no olho dela, tô percebendo quais são os movimentos, eu tô sentindo a textura dessa mesa. Tem um monte de coisa, milhares de coisas acontecendo aqui agora e a gente está perdendo. Por que a gente está perdendo? Porque a gente está acelerado, porque a gente está pensando na próxima etapa, porque a gente está em redes sociais, porque a nossa mente não para e a mente da mãe, em especial, não para. Não para. É um exercício profundo para mulheres que não têm filhos? É. Mas para mulheres que têm filhos é um exercício danado. Então eu falo... Tem um filhinho aí que ele já tem, de repente, mais do que 5 anos, 7 anos, ele já tem uma certa autonomia, então começa a fazer o exercício de voltar um pouquinho mais para o seu corpo. E depois, como uma próxima etapa, aí sim você vai lidar com toda essa questão sexual, com toda essa questão de frequência, marido, potência do marido, o que o marido gosta, tal, não sei o quê. Mas antes é com você o negócio, é com o seu próprio corpo, antes de qualquer coisa. Melhorando a relação com o seu corpo, você melhora a relação com o alimento. Por isso que eu falo, nunca começa pelo alimento. Nunca troca um chocolate por uma maçã. Isso é erradíssimo. Tem um protocolo, Mariana? Você acorda, faz isso, depois de tal hora faz isso? No Ayurveda eles propõem esse protocolo, é chamado de Dinacharya, a rotina da manhã, tá? Mas não tem um protocolo exatamente qual hora é a hora boa para você acordar, tá? Existem alguns estudos também, o Ayurveda propõe que você acorde junto com o sol, porque acordando junto com o sol, você vai estar despertando suas glândulas no nosso ciclo circadiano, no qual estamos programados geneticamente, né?
Acordando com o sol, fazendo esse movimento de não aumentar cortisol, ou seja, não ligar redes sociais, né? Mais do que o nosso corpo já aumenta, porque nosso corpo já tem um pico de cortisol. Esse é o momento de limpeza, de desintoxicação. Não é o momento de acordar, não é o momento de você comer. Se você acorda e já come, você acaba com potência de vida. O dia inteiro você fica esfomeado. Quanto tempo, Mariana? Depois que 1h30, mais ou menos. É o tempo de subir e baixar um pouquinho o cortisol. Tá? Para depois tomar o café da manhã? Para depois tomar o café da manhã. Porque nessa 1h30 é a hora que você tem para transpirar, para eliminar, para fazer todas as suas limpezas, raspar a língua, defecar, urinar, tomar muita água. Não precisa ser água morna com limão. Água pura. E fazer seus pensamentos. Porque agora é a hora de pensamento, visualização, potência de mente, oração, sabe? Como é que eu quero que seja o meu dia? Desenhe o seu dia exatamente como é que vai ser, né? Agora é o momento de você criar. Cria isso, usa a sua potência. Você concorda comigo que é complicado a gente ter essa rotina? É complicado, mas ao mesmo tempo o brasileiro ele investe 4h30 em redes sociais por dia. Então, assim... É uma questão de prioridade. É uma questão de você priorizar, é uma questão de você se organizar, é uma questão de você usar toda a sua potência de vida para fazer. E quando você faz, eu falo sempre para meus clientes, não acredite em mim, faça. Faça e veja como que você se sente depois de 2 semanas. Faça por 2 semanas e veja como que você se sente. Se seus filhos acordam 7 horas da manhã, acorda 6 horas da manhã e cria essa sua rotina antes. Você não precisa fazer atividade física exatamente nessa hora, você não precisa fazer a limpeza exatamente nessa hora, mas você precisa ter um momento seu, antes dos seus filhos. É importante isso. A não ser que seja uma lactante, é outra história, tá? Mas você não precisa ser o outro antes de ser você, tá? Então é só uma questão de organização. Eu sempre combino os horários com meus clientes, eu faço quadro de horários com meus clientes, faço planilha de horários, eu falo o que é gostoso para você, ó. A gente tem o que é possível, e o que vamos tentar, né, achar aí um termômetro para chegar no que seria muito interessante para você. Eu estou te desenhando o que seria muito interessante, mas vamos lá, o que é possível? É possível 15 minutos? Então são 15 minutos. 5 minutos, Mari, 5 minutos. Mas é 5 minutos de acordo. Não é 5 minutos de coloquei soneca no celular e vou procrastinar todos os dias. É 5 minutos de compromisso comigo, mas é principalmente com você. E existem alimentos que promovem as pazes com o nosso corpo? Existem ferramentas de percepção do corpo? Essas ferramentas são de percepção do corpo, né? Atividade física, dança, banho no escuro, pé no chão, grounding, espreguiçar, pausas no dia, meditação, enfim, qualquer movimento com o corpo é movimento de pazes do corpo. Mesmo que você fale assim, mas Mari, eu tô fazendo musculação, tá horroroso, isso daqui tá queimando meu músculo. Peraí, opa, você tá percebendo seu corpo da pele pra dentro? É pazes com o corpo, tá? Em relação aos alimentos, tem sim os alimentos que mais te dão prazer, os alimentos de melhor qualidade. Fala que é chocolate. Chocolate sim, mas com certeza absoluta, né? É fonte de triptofano aumenta a serotonina, isso é só pazes com o corpo. Tem que ter chocolate todo dia, mas tem que ter banho de sol todos os dias. Tem que ter água todos os dias. Água não é opção, né? As pessoas acham que a água é opção, mas não comer, não beber água não é opção. Assim como não tomar sol também não é opção. O alimento que vai te causar mais prazer é aquele alimento na quantidade certa, na qualidade certa, mas aquele alimento que você mais se delicia. Se você tá achando uma droga comer a saladinha com frango à noite, só porque alguém te pediu para comer isso, porque alguém falou que aquilo emagrece, mas você não tá salivando, você não tá tendo prazer, esquece, porque aquilo vai ser passageiro, vai ser pá, volta. Por que volta? Porque não tem prazer. O alimento melhor é aquele que te dá prazer, que te dá mais salivação, que te dá mais vontade de mastigar. Porque a mastigação gera mais saliva, saliva é ouro. Ricardo, eu não sei se isso já aconteceu com você, aconteceu comigo e acontece com muita gente. A gente começa uma dieta, aí a gente começa a ir na academia, dá uma semana a gente se sente a musa fitness. A gente acha que a gente tá muito melhor que há uma semana atrás, né? Pura fake, né? Não é bem assim. Mas e sente, inclusive, mais vontade de transar, né? Eu, numa dessas, eu engravidei, inclusive. Aí, olha, eu me expondo aqui Cuidado, de novo. menina. Levando isso pro lado físico, né? As pessoas que não se cuidam, não cuidam do seu corpo, não fazem os exames que tem que fazer,
né? As mulheres são mais, um pouquinho mais rigorosas com isso, né? Do que os homens. Você mesmo já falou sobre isso. Enfim, não tem um ritual de Uhum. autocuidado, não se masturba, não ama o seu corpo. Elas tendem também a ter menos desejo? De modo geral, sim, né? Mas aí a gente não vai falar só sobre desejo sexual, né? Pessoa que não cuida de si mesmo tem uma maior tendência, por exemplo, a entrar em depressão, então acaba tendo perda de prazer por tudo na vida, né? Inclusive o desejo sexual, né? Então, quando a gente, tanto que um dos tratamentos não medicamentosos para depressão leve, por exemplo, é começar a fazer atividade física, né? É começar a fazer coisas prazerosas. Então, por exemplo, se você tem um prazer em fazer artesanato, faça isso, isso vai melhorar. Diminui a chance de você entrar numa depressão, ou se você tem uma depressão leve, te tirar daquilo. Se você tem um prazer muito grande em ler, então leia mais. Fazer atividades prazerosas aumentam seu desejo de viver, né? E dentro disso, o desejo sexual também. Mas você está falando disso, eu estou quase nessa fase também. Comecei a academia essa semana, né? Porque eu sempre sofri muito com a academia, eu olhava e um mês, tipo, era uma coisa que eu falava assim, odeio, né? Mas assim, estou sentindo essa necessidade já faz um tempo e os exercícios que eu tinha não estavam me levando naquilo que eu queria. Então eu falei assim, beleza, vamos enfrentar esse trem e vamos lá. E de 2 dias que eu vou na academia, dá sim aquela sensação melhor. Não diria assim de uma autoestima, mas eu acho que a minha autoestima entra muito do tipo, também, né, a minha pessoal, do tipo, nossa, consegui fazer isso que eu sempre me planejei para fazer e não consegui. Então tem um prazer do tipo de conquista também, né, de você fazer pequenas metas e você ir conquistando aquelas metas, né? Às vezes a gente coloca assim, vou ser feliz só quando eu tiver lá minha casa, o carro, não sei das quantas. Você joga umas metas tão grandes que você nunca consegue chegar. Mas se você cria pequenas metas, e às vezes minha meta era assim, eu consegui 2 vezes na academia por semana, tá ótimo. Eu cumpri essa meta, fiquei satisfeito. Isso já me traz prazer, né? Ah, eu queria começar, porque na verdade eu tô de férias essa semana, né? E eu aproveitei e falei assim, ó, quero usar as férias para arrumar as coisas que faz tempo que estão pendentes. Eu ler mais, voltar a fazer o meu Kung Fu de manhã que eu sempre fazia, só que eu perdi por um tempo, e quando eu perco eu demoro para voltar. Eu falei, eu queria começar a academia. Beleza, eu fiz as 3 coisas. E eu fiquei feliz, tipo, ontem, porque eu consegui fazer tudo que eu planejei. Só por isso eu já fiquei felizão, né? E aí eu fui lembrando algumas coisas também, conforme, né, ela foi falando, dessa questão da manhã também, que eu acho muito legal, né? Então, saindo um pouquinho da sua pergunta e voltando um pouquinho no assunto que a gente estava antes. Faz muito tempo que eu consegui colocar a meditação todo dia de manhã quando eu acordo, tá? E só que eu tomo meu café, né? Mas é só o café sem nada. Então eu aproveito, boto uma musiquinha relaxante, eu tomo aquele meu café sentindo o gosto dele, sentindo o ar quente dele que está vindo, e depois eu termino ele já entrando na meditação. E ali eu comecei a ter muitas vantagens, assim, absurdas. No início eu usava mais, quem quiser pesquisar aí, uma técnica de meditação chamada atenção plena ao corpo, no qual a gente vai sentindo cada músculo do corpo, né? Você começa aprendendo a respiração, que é o mais simples, mas tem uma técnica que eu acho muito legal, que você vai imaginando, por exemplo, o couro cabeludo, a musculatura em volta, como se ela estivesse derretendo, relaxando. Aí você vai passando para a testa, para o olho, para a boca, isso você vai no corpo inteiro, né? E você vai sentindo a musculatura ceder, né? Você respira fundo e na hora que você solta o ar, você sente ela relaxando. O que isso fez comigo? Fez eu aprender a sentir as partes específicas do meu corpo. Então era muito comum, às vezes, eu estar meditando e no meio falando, nossa, eu tô com um nó nas costas que eu não tinha sentido. Nossa, eu tô com uma contratura aqui na perna que eu não tinha percebido. E através dessa técnica de meditação é muito legal, porque você foca a sua atenção cada hora numa parte do seu corpo, né? Então acho que é uma forma muito legal de você aprender mais sobre o corpo. Mas também tem técnicas mais para frente que falam de você fazer atenção à sua mente, aos processos mentais, aos seus sentimentos. Então eu comecei a usar muito também para isso. Tipo, dormi, estou cansado, estou meio triste, tive um sonho esquisito, que às vezes porque eu estou tenso. Aí quando eu acordo eu falo, tá, beleza, por que eu senti isso? Eu sentava para meditar, depois da meditação do corpo, ia tentar
sentir aquele sentimento de novo, tentar descobrir a origem dele. Às vezes a gente não descobre, mas às vezes a gente fala assim, eu acho que eu tô tenso por isso daqui do trabalho. Ou aquilo que alguém me falou, que eu fiquei chateado, tá marcando na minha cabeça, eu não tinha percebido. Mas é esse tempo que a gente consegue parar e perceber um pouquinho mais como é que tá, né, o nosso corpo, ou como é que tá a nossa cabeça, como que a gente tá por Eu acho o Ricardo ser ser realmente um homem muito tive esse evoluído. negócio de acordar antes dos filhos. Hã? Eu acho você um homem muito evoluído, porque a gente tava falando, inclusive, semana passada, que os homens não expressam os Ah. seus sentimentos, né? E a Mariana falou aqui também que Aham. o homem tem um pouco mais dificuldade, né, Mariana, de parar a vida dele no sentido assim, de trabalho, das preocupações que ele tem, pra sentir o corpo. Eu acho que a mulher tá mais disposta Sim, a praticar isso, né? completamente. Até minha abordagem com homens é Isso, mas totalmente diferente, dá é pra por fazer isso em 10, metas. 20 minutos, gente, quando acorda. Oi? Dá pra fazer isso em 10, 20 minutos. A ideia da meditação, para você fazer todo dia, eles falam de 20. Tem um número mágico lá de 24 minutos. Mas eu, às vezes, chego a meia hora. Mas é assim, eu acordo mais cedo, o dia que eu tô com os meus filhos, né? Que não é todo dia. Eu acordo mais cedo que eles, geralmente, meia horinha. Eu tô lá fazendo a minha meditação. Quando eu tô no fim da meditação, já acordo o meu filho mais novo, né? Ô, pai, bom dia, eu vou fazer tal coisa. Então, assim, a gente tem esse tempo. E se eu for colocar no meio do dia, eu, particularmente, acho mais difícil. Você parar as coisas que você está no meio do caminho para fazer isso. Então, realmente, eu acho mais fácil na hora que acorda. E hoje eu estou tentando fazer um pouquinho antes de dormir. Mas mesmo antes de dormir, Ricardo, acho difícil. Eu acho que Porque é um momento que eu estou mais cansado. meditação é bem parecido com a academia também, né? Tem gente que se não vai logo de manhã, É. ou se não deixa para ir à noite, a hora que tá com tudo feito, né? Cada um tem o seu Sim, momento, né? sim. Uhum. Tem a importância do disparo hormonal também no período da manhã, né? Tem a importância da organização mental, tem a importância dos benefícios que você vai colher daquela meditação, né? Mas é claro que meditação é muito bem-vinda, né? Assim como academia a qualquer momento, né, gente? Tipo assim, qualquer momento do seu dia. Mas se você vai perceber que no final do dia você vai procrastinar, que você vai trabalhar até mais tarde, que você vai acabar faltando muitas vezes, não vá. Mas para quem bate horário, bate cartão, aí sai todo dia às 5 horas do trabalho, talvez funcione no final do dia a academia, né? E daí funcione bem legal. Muito legal essa ideia da meditação e até uma sugestão é uma respiração ao longo do dia. Um alarmezinho no meio da manhã e um alarmezinho no meio da tarde. Vi na sua live, já coloquei. Isso, é bem legal isso. E não é pausa, tá, Ricardo? É só o alarme para falar respira. Coloca assim no alarme, respira, tá? Respiração profunda, 3 respirações profundas. Você tá aqui, ó, atendendo seu paciente, seu cliente. Ok, você respira profundo enquanto você tá escutando ele. Por 3 vezes, você muda o padrão adrenal. A gente falou na semana passada, Ricardo, sobre amor e afetividade, né? Uhum. As pessoas que dão e que recebem afeto, elas têm mais dificuldade, as que dão e não recebem afeto, elas têm mais dificuldade com o corpo? Existe uma relação entre isso? Olha, a questão do dar e receber afeto, ela também tem muito questão de memória afetiva, né? Então, digamos que quando criança, você não recebia tanto afeto, de toque, né? É difícil você perceber isso, né? É claro que a gente pode entrar aí em toda aquela história das 5 linguagens do amor, cada um tem a sua forma preferencial de receber e dar afeto, né? Mas pensando naquelas que têm o toque, às vezes a pessoa simplesmente não tem uma memória afetiva muito impactante nisso, né? Então ela não reconhece o toque, né? Então não reconhece o corpo, né? Então, assim, uma forma legal de fazer isso, de treinar isso, porque isso também é treinável, né? É como já foi falado, de tocar o próprio corpo, né? Ou fazer uma sessão de massagem, né? Existem massagens de diversas formas, né? Experiência com a tântrica, eu achei muito boa, né? Eu já tive experiência com a relaxante, que eu já não gostei muito, mas tem gente que adora. Então, assim, também depende de como que você vai sentir. Mas você pode fazer isso no seu próprio corpo, né? Mas eu Tem um falo exercício assim, que eu gosto quando você promove para outra pessoa. Então, tem gente que fala assim, ó, eu prefiro dar um presente do que ganhar, porque eu sinto
eu acho tão legal ver a reação da pessoa, eu acho tão gostoso dar um presente pra pessoa. Então, quando ela dá o afeto, isso fisicamente tem reflexo também. A gente tem prazer quando a gente dá afeto também, né? Uma vez eu tive uma aula justamente sobre corpo, assim, prazeres no corpo, numa aula da pós também, e ela falava assim, ó, às vezes a gente fala, tem que fazer massagem no parceiro, na parceira. A pessoa, ai, que saco, vou lá fazer massagem, só a outra pessoa vai gostar, né? E ela falou assim, não, vamos fazer um exercício diferente. Pegou um travesseiro e falou, passa a mão no travesseiro. Ela falou, tá, você que tá fazendo carinho no travesseiro, certo? Mas não é gostoso a sensação quando você toca no travesseiro? Quando você sente aquele fofinho? Então, assim, tem o prazer de você estar tocando a pessoa, porque quando a gente dá o toque, a gente recebe o toque, né? Mesmo que a gente tá fazendo com a mão, a gente tá recebendo o toque do corpo da pessoa na nossa mão. Então já tem o prazer aí, do contato. Mas tem também aquele prazer, assim, eu diria mais de orgulho, talvez, né? Aquele negócio do tipo, ó, eu tô fazendo isso e essa pessoa tá tendo prazer. Aquela sensação de tipo, tô Você fazendo que tá um promovendo trabalho o prazer bem do feito. outro. Isso te gerar um prazer. Ou também, né, uma pessoa que você gosta muito, né? Então vamos tirar um pouquinho o prazer sexual só para dar o exemplo, né? Quando você faz alguma coisa, por exemplo, para os filhos, né? E eles ficam felizes, você fica feliz com a felicidade deles. E isso também pode ser levado para o prazer de estar gerando prazer, ou felicidade de estar promovendo felicidade, que a gente pode aumentar mais ao longo do dia. Às vezes é comum a gente pensar do tipo, estou fazendo isso só pelo outro, ai que saco. Só que se a gente entra nesse espacinho de estou fazendo por obrigação, o negócio deixa de ser gostoso, isso não vai durar quase nada, né? Porque depois vai virar uma obrigação, e tudo que vira obrigação pra gente, a gente tende a fazer menos, deixar totalmente de fazer. E às vezes é uma coisa importante para aquela parceria. Tipo, eu gosto disso. Então, como que eu posso fazer de eu me envolver naquilo de uma forma que eu sinta que eu estou fazendo também por mim? Que também está sendo prazeroso para mim dar aquele prazer. Estamos Né? chegando Então, no isso dá final para a aqui gente do nosso fazer. videocast, vamos acelerar um pouquinho. Eu queria inverter agora o conceito, Ricardo. As doenças, as dores, as limitações, elas também influenciam no corpo e no sexo? Ou seja, aquela famosa dor de cabeça, ela pode ser de fato uma dor de cabeça, não uma desculpa para não transar? Então, a gente fala que assim, o sexo e o orgasmo, ele melhora a dor de modo geral, né? Mas, gente, transar com dor é difícil, às vezes, você engatar, né? Do tipo, por exemplo, eu já tive muita paciente com dor na penetração vaginal, né? Dor na penetração a gente tem que investigar. Na maioria das vezes, tem relação com alguma infecção, alguma coisa que é tratável, tá? Mas a gente tem outros casos que não é só isso. Mas, enfim, se eu tenho uma limitação física, algo que está doendo, tipo, pode ser uma dor muscular, uma posição sexual X está me dando cãibra, está me dando dor, eu não vou conseguir relaxar para aproveitar a relação sexual. Tá? Mas às vezes é uma dor leve ou um desconforto que eu consiga me adaptar. E eu esperar o corpo estar 100% bem o tempo todo, às vezes eu nunca vou ter sexo, dependendo da limitação que algumas pessoas têm. Às vezes limitação por conta de idade, às vezes limitação por uma doença mesmo, né? Às vezes tem uma hérnia de disco. Então sempre vai ter um certo desconfortinho. E a relação sexual ela pode melhorar isso, né? Mas sim, às vezes a gente tem. Então, imagina, uma coisa é ter uma dor de cabeça leve, uma outra coisa é estar com enxaqueca e falar que vai ter relação sexual. Não adianta, né? Medica para dor, a gente tem remédios muito bons hoje para dor. Então, por que não, às vezes, tomar uma dipirona ou qualquer um outro remédio para dor mais leve antes da relação sexual, quando você tem algum desconforto leve que é possível de lidar, né? Então, isso a gente pode colocar dentro, né, ao invés do Viagra, o pacotinho do remedinho da dor, tá tudo certo. Tá? Vai lá dentro, coloca e pronto. Tá certo. Mariana, deixamos de falar alguma coisa que você acha que é importante? Estamos acabando. Maravilhoso, né? O que ele falou sobre a massagem, eu acho que é importantíssimo a gente grifar essa parte da massagem, do dar, fazer, receber massagem. Foi através da massagem que
e meu contato com a Ayurveda, né, que eu fui mudando a minha relação com o meu corpo, porque de menina eu não gostava de receber massagem, não gostava, só gostava de fazer. Meu negócio era fazer massagem, então eu fui massoterapeuta por muitos anos, e aquela massoterapeuta que não gostava de receber massagem, eu tinha muito prazer em fazer massagem. Eu só fui transformando o meu corpo quando eu fui começando a descobrir esses prazeres de receber a massagem. E lembrando que esse fluxo de troca, de dar e receber, é importantíssimo, né? Em relação ao finalzinho, então, em relação a essa questão de dor e inflamação, lembrando que, assim, essas dores, essas inflamações também podem ter uma causa intestinal, também precisam de uma alimentação, e uma coisa vai dosando a outra, à medida que você vai, como você disse, desinflamando o seu corpo, fazendo dieta, entrando na academia, bebendo bastante água, você vai desinflamando o seu corpo, e assim você vai diminuindo suas dores, você vai sentindo mais disposição, libido em todos os aspectos, tá? Então é uma organização, é só uma questão de organização e planejamento, né? E sair do padrão do tem o quê. Você não tem que, mas você vai viver uma vida maravilhosa, espetacular, se você tiver um corpo desinflamado e uma vida organizada a ponto de conseguir atingir essa rotina que a gente falou, essas pausas, essas maravilhas, né, que a gente cria com o corpo. Deixa o seu arroba, então, pra gente conhecer um pouco mais. Maravilhoso. Meu arroba é marianarodrigues.detox. Mariana Rodrigues com S, .detox. Lá você vai ter todas as informações, inclusive do e-book, né? Que o e-book foi lançado essa semana. O primeiro capítulo do e-book, que fala da primeira semana são 4 semanas de transformação do corpo. A primeira semana é a sua percepção com o seu corpo, a sua relação com o seu corpo. Inclusive o e-book lá, é só me chamar no direct, eu respondo. Que fala muito do sono. Fala do sono, fala da rotina e tudo mais. A maior parte do livro não é sobre alimentação. As pessoas estão, eu quero alimentação anti-inflamatória. Eu falo, desinflama a vida Dá antes. o cardápio, né? Desinflama a vida antes, gente. Vamos mudar, vamos doar a roupa que você não está usando, vamos limpar a casa, porque isso também faz parte do todo. É o todo, não é só alimentação. Tá certo, obrigada, viu? Gratidão, adorei. Obrigado, Ricardo. Até semana que vem. Obrigado, até semana que vem. E o meu arroba é @milene.fischer, do Ricardo é @sexólogo Ricardo Gomes. Nós tivemos uma produção da Dom Fábrica de Podcast, que é o @Dom Fábrica de Podcast.